No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelos nossos canais do YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão, também TV aberta, pela TVT São Paulo e retransmissoras em várias partes do Brasil e ainda para o portal Congresso em Foco, chegando também em todo lugar onde tiver internet em parceria com o Observatório das Metrópoles, que tem tratado temas muito importantes que merecem ser discutidos nas eleições, não é? Com a temática Observatório das Metrópoles nas eleições, um outro futuro é possível. Estamos conversando com professores, pesquisadores do Observatório de várias partes do Brasil sobre temas que são característicos da região metropolitana de cada um, mas também são comuns a grande parte das cidades brasileiras. E hoje nós temos três professores de algumas dessas regiões metropolitanas, né, que representam aqui essas temáticas que estamos discutindo. Hoje a temática principal, que é exatamente mobilidade urbana e transporte público, discutir como essas questões se relacionam e como impactam na vida das pessoas. Para isso, convidamos aqui a professora Ana Marcela, da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é colombiana, também com a professora Lorena Cavalcante, que é professora da PUC de Goiás, e ainda o professor Breitner Tavares, da Universidade Federal, da UNB, Universidade de Brasília, conosco aqui no nosso Espaço Cidadão. E eu dou boas-vindas já à professora Ana Marcela, pedindo que a professora Ana Marcela compartilhe um pouco conosco a visão que você tem de como é que o tema da mobilidade pode estar relacionado ao tema do transporte público, professora. Bom, muito obrigada pelo convite, Robson, e é um prazer para mim estar aqui compartilhando esse espaço com dois professores, uma professora e um professor, em termos de várias regiões do Brasil, né? Eu acho que esse tema da mobilidade e o transporte público tem se transformado progressivamente, né? Antes, a maior parte dos trabalhos era sobre transporte, no sentido da engenharia civil particularmente, né? E com alguns participação de economia e urbanismo. E nessa lógica se preocupava muito só pela origem e do destino das pessoas. E hoje, progressivamente, temos melhorado, incorporado outros elementos, mostrando que a mobilidade é muito mais do que o transporte público no sentido da origem e do destino, e para entender outros aspectos muito importantes, né? Como a qualidade do serviço, como o acesso econômico ao serviço, como a acessibilidade física a esse serviço, como a maneira de garantir que o transporte, e o transporte público em particular, garanta o acesso aos bens e serviços da cidade. Então, hoje se entende que o transporte público também é estruturante de nossas cidades, organiza o solo, nos garante também uma sustentabilidade ambiental, nos permite também melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantir os direitos de pessoas de muitas diferentes identidades. Então, hoje, essa discussão é menos da engenharia e mais uma preocupação pública de todos nós para poder garantir nosso direito à cidade. Então, é um tema que tem se transformado significativamente para bem, mas também com muitas dificuldades, né, pelo problema da prevalência de transporte privado e pela emergência de outros modos de transporte que estão ganhando muito peso, né? E que no Brasil está afetando muito o fato de que ha diminuído muito o uso do transporte público, e isso é um tema que nos preocupa no longo prazo. Perfeito, né? E também impacta até mesmo na qualidade do ar, na natureza, né? Transporte público que polui e prejudica o meio ambiente, né? E isso deve ser considerado pelos gestores públicos municipais em todo o Brasil. E eu gostaria de ouvir também, já dando boas-vindas, igualmente, a professora Lorena Cavalcante, professora da PUC de Goiás. Bem-vinda, professora. E eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco, né, de que maneira, por exemplo, a acessibilidade urbana, essa questão do transporte, ela pode impactar na qualidade de vida de cada cidadão e de cada cidadã.
Obrigada, também pelo espaço, né? Passo minhas palavras à professora Ana Marcela. E é um prazer estar aqui conversando sobre mobilidade, que é um tema tão importante, né? E que tem estado aí na pauta, em função dos problemas que a gente tem vivido cotidianamente, né? Para se deslocar na cidade. Para mim, a questão da acessibilidade no transporte, ela é fundamental porque não adianta só eu ter os pontos de ônibus, né? Não adianta só eu ter o modal, que é o ônibus, transporte. Eu tenho que pensar como é que eu, usuário desse sistema, vou acessá-lo, né? Principalmente eu que moro a uma longa distância do ponto de ônibus. A gente tem pesquisas aqui, né? De, por exemplo, moradores de programa, de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que às vezes se deslocam por 45 minutos, até 1 hora, até o ponto de ônibus. E isso sem um mínimo de infraestrutura urbana. Então, não tem um asfalto, Isso ele não quando tem uma não, iluminação professora, pública. isso quando não, professora, precisa pegar 2 até 3 ônibus para chegar, por exemplo, à sua escola ou ao seu local de trabalho. Isso, justamente. Então, assim, eu estou só falando do primeiro ponto, que é chegar no ponto de ônibus, né? Tem todas essas dificuldades. E a gente também tem uma questão também que a gente tem que pensar, que é o horário, né? A questão do gênero, né? Talvez o homem se sinta confortável, pegar um ônibus 5 horas da manhã, né? Começar a fazer esse trajeto para o ponto de ônibus às 5 horas da manhã que está escuro, ou após as 10. Uma mulher não vai se sentir muito segura, né? Ou uma pessoa que se identifica de outra forma, que não, né? Essa forma binária, homem e mulher, também não vai se sentir seguro. Então, tem todas essas questões. Então, para mim, a acessibilidade é uma questão mais ampla. Chegando-se nesse ponto de ônibus, né? A gente tem um ponto que às vezes não é adequado. A gente tem situações, como a gente viveu aqui em Goiânia, de morte, né? Em função da queda de um abrigo de ônibus em cima de uma pessoa. Então, não tem manutenção, ele não tem visibilização, ele não tem uma linha, ele não tem nenhuma informação. Tem locais que as pessoas sabem por intuição que ali é um ponto de ônibus, mas não há nenhuma informação. E aí, quando Muitas finalmente vezes tem chega só, esse muitas modal, vezes, professora, tem só o poste e no máximo uma placa dizendo que é um ponto de ônibus, né? isso, E parece uma coisa muito simples, um ponto de ônibus, mas é algo tão importante que a senhora está levantando, né? E me faz lembrar também algumas formas de construção de pontos de ônibus que alguns parecem uma estufa de tão fechados que são, outros chegam a parecer um enfeite que não protege nem de sol, nem de chuva, nem de vento. Né? É algo que merece também ser considerado pelas prefeituras, né? Brasil certamente. adentro, né? Certamente. A gente vê falhas nisso até, inclusive, em relação aos abrigos do BRT, que são novos, né? Goiânia, desde a década passada, vem tentando implantar o BRT Norte-Sul, com muita dificuldade, porque não houve um planejamento, e a gente vê essas falhas até nos próprios abrigos, né? Então, nas estações. Então, é uma questão muito complicada. Aqui, por exemplo, tem locais do BRT que não pensaram nos locais do abrigo. Então, o pedestre, ele tem que se equilibrar em uma faixa aí de uns 10 a 20 centímetros de largura entre a pista de rolamento dos carros e a pista de rolamento do ônibus e esperar não ser atropelado ali, esmagado por alguém. Então, é um absurdo o que a gente vive hoje, né? Sem Mesmo no dúvida. BRT. E aí, continuando essa história, chegamos, né, no modal. O modal está lá. Nem sempre o modal, ou na maioria das vezes, ele tem, por exemplo, a questão da rampa, né, elevatória, para poder permitir O a entrada no modal que a veículo. professora fala é o ônibus. O ônibus, vamos falar do ônibus, né? Ele nem sempre é acessível, nem sempre ele tem a rampa elevatória. Então, por exemplo, o cadeirante ele tem que contar com a sorte de ter gente ao lado e com a disponibilidade de alçar ele ao ônibus. Então, assim, não tem acessibilidade, é isso. E aí, quando finalmente, né, vence essa viagem, esse traslado, que chega às vezes até 4, né, ônibus para poder chegar ao destino final, é a mesma batalha para sair do ônibus, e conseguir se deslocar até o seu local de trabalho, até seu local de estudo. Falando muito de Goiânia, mas eu acredito que reflete muitas outras regiões metropolitanas. A gente tem uma cidade que não tem calçada, as calçadas que nós temos são totalmente inadequadas. A gente vive uma situação em que as pessoas que têm carro preferem ir numa padaria que está a 2 quadras de distância do que ir de carro. Por quê? Porque é mais confortável, você não vai ser atropelado, você não vai sofrer um acidente, porque tem uma rampa, porque tem um degrau imenso entre uma calçada e outra. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é tudo isso,
né, que a gente tem que pensar e que a gente, Sem dúvida. infelizmente, não tem nas nossas cidades. Verdade, professora. Gostaria de ouvir agora o professor Breitner Tavares, lá do Núcleo do Observatório das Metrópoles, de Brasília. E te ouvindo, professor Breitner, sobre a visão que o senhor tem em relação à necessidade de repensar o modelo de mobilidade urbana, não só em Brasília, mas no país inteiro. É uma pergunta. Obrigado, Robson. Bom dia às professoras, professora Lorena, professora Ana Marcela. Satisfação estar aqui com vocês hoje, nesta manhã, ou nesse momento. É uma pergunta muito ampla, uma pergunta complexa, né? Mas eu imagino, né? Não existe um único modal que vai resolver todos os problemas de mobilidade, né? A gente sabe disso, né? Quem tem um pouco mais de atenção, a gente sabe que No caso, um único não existe modal, um uma único única tipo de solução para transporte, tudo. é que se Não existe um refere, único né? tipo de transporte que vai ser capaz de resolver todos os problemas, né? Então, na verdade, um dos desafios acho que tem a ver com a integração, né? De como a gente pode fazer com que, né, diferentes formas de deslocamento, de locomoção, né, seja o transporte público ou um transporte via bicicleta ou uso eventual, né, do veículo particular, como que essas coisas podem se integrar de maneira mais equilibrada, né? Como que o uso disso pode ser feito de maneira mais racional? Porque, né, a gente pensa, por exemplo, né, na questão de pessoas que moram longe do ponto de ônibus, né? Por que que elas não conseguem chegar, por exemplo, até esse ponto de ônibus de bicicleta e depois deixar essa bicicleta de uma maneira segura para seguir de ônibus, eventualmente, né? Então, são questões técnicas e que, sem dúvida, vão passar pela questão da segurança pública, né? Educação também e outras variáveis, né, para a gente poder realmente começar a pensar numa viabilidade, que hoje em dia a gente vive uma situação, a gente está chegando próximo de um colapso, né, literalmente, porque a gente não tem a oferta do serviço, né, de transporte público, basicamente. Acho que a gente tem que olhar muito para o transporte público, porque a solução para a mobilidade ela é pelo sistema de transporte público de massa, ou seja, para grandes quantidades de pessoas. Não tem uma solução para a questão do transporte público que vai passar, que vai ser basicamente resolvida pela questão do transporte individual privado, ou seja, o carro ou a motocicleta. Não que a gente seja contra o carro ou a motocicleta, mas a gente transformar esses meios como a solução da mobilidade seria um grande equívoco, né? Eu posso falar da minha experiência pessoal. Quando eu era estudante, eu levava, sei lá, uma hora para chegar no campus. Eu vivia longe do campus, eu estudei na UNB, e eu morava em Ceilândia na época, então levava mais de uma hora para chegar lá. Hoje em dia, os jovens que têm que ir para o mesmo lugar, eles levam em torno de 2 horas, ou seja, quase o dobro do tempo que na minha época nós levávamos. E isso está muito diretamente ligado ao aumento da frota, né? Brasília é uma coisa surreal, né? A gente tem mais de 2 milhões de carros circulando, né, na cidade. Você tem quase mais carros do que motoristas. Você tem pessoas habilitadas, né, para dirigir. Você tem mais carros, veículos do que pessoas habilitadas. Então isso assim é algo assim que gera um efeito devastador na qualidade de vida das pessoas. A gente sabe que essa questão do tempo, do deslocamento influencia muito na qualidade de vida, em doenças. Várias Sem dúvida. comorbidades estão ligadas a essa questão de você ficar sentado, parado. Então, se você fica horas sentado, parado ou em pé, confinado num ônibus, você vai ter problemas de saúde, certamente. De problemas de Problema na hipertensão, coluna, né, hipertensão e tantas problema outras na coisas, né? coluna, nas articulações. Então, é uma questão de saúde pública que está por trás disso aí, né? E também é o seguinte, professor, isso mina as possibilidades até de que as pessoas possam dormir melhor, ter uma melhor qualidade de vida, dormir mais tempo ou chegar mais, de forma mais tranquila em casa, estar com sua família. E ainda, mina a possibilidade até de conseguir um estágio, um trabalho, um emprego, porque imagine só, no caso do exemplo que o senhor colocou,
2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 4 horas. 4 horas é um horário de expediente normal, um turno de expediente normal, por exemplo, né, que você poderia estar dedicando pela manhã ou pela tarde a uma outra atividade fora a atividade de estudar, não é? Exatamente. Eu imagino que a gente tem, inclusive, a própria organização do trabalho, ela precisa mudar rapidamente. A gente teve uma experiência muito danosa da pandemia, né? Mas que ela trouxe uma aceleração do que diz respeito ao uso de tecnologias de atividades remotas, né? Mas isso acabou não sendo necessariamente incorporado, por exemplo, para essa questão da descentralização do trabalho. Isso ainda acontece de maneira muito tímida e muito pouco eficiente, né? O fato é que, vou pegar um exemplo, o plano piloto de Brasília, o centro, né, da cidade, de Brasília, do Distrito Federal, né, onde está a sua, a norte, o Congresso, né, onde está aqui, igual esse é o fundo da sua foto Exatamente aí, aqui. né? Da Esplanada, né? O coração de Brasília, a rodoviária está, acho que ali atrás de você, né? É Que é o Shopping Conjunto Nacional e atrás a rodoviária. isso. Então imagina, todos os dias aí atrás de você passam 1 milhão de carros atrás de você aí dessa imagem. 1 milhão Então de carros, é impressionante. então imagina, todos os dias 1 milhão de veículos vão para o mesmo lugar, né? E olha que Brasília ela é uma cidade que é muito espaçosa, mas todo E o detalhe, professor, que esse fluxo não é um fluxo que vem só de Brasília, né? Muita gente, até por questão de essa trabalho, por força de circunstâncias até de especulação imobiliária e tantas outras coisas, acabaram sendo jogadas para lugares mais distantes e tem que vir até de Goiás, inclusive, para seu trabalho aqui em Brasília, no plano piloto, nas proximidades da esplanada dos ministérios, né, nesse centro aqui de Brasília, né? Exatamente. É um coração. Você está atrás do coração, atrás de você está o coração da cidade. E é um coração que não suporta mais. É um coração hipertenso. É um coração que ele está É verdade. prestes, ele tá prestes a sofrer um infarto, né? A cidade não suporta mais esse modelo. A Brasília foi E criada. não sei se dá para colocar aí um estente aqui, né? Ou fazer uma ponte Eu safena aqui, não vai ser tenho complicado, né? espaço. É, Não tem não tem espaço. espaço. O caso é Exato. grave. Tem O caso é solução, grave. mas é grave. E É já já urgente. vamos falar sobre possibilidades, possíveis soluções que o professor poderia apontar aí como algumas ideias para a gente trabalhar essa questão. Mas eu queria voltar a ouvir agora a professora Ana Marcela, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, professora, sobre alguns tópicos, algumas dicas que a senhora poderia compartilhar conosco, que seriam práticas diferenciais de mobilidade urbana para ajudar a amenizar essa situação que a gente vive, não só na sua região metropolitana, em Belo Horizonte, mas pode ser que seja o caso comum de outras regiões do Brasil também. Bom, há muitos elementos que acho que a gente poderia trazer, mas pelo menos há três que cada vez mais são mais priorizados assim em diferentes cidades brasileiras, né? A primeira coisa é zero acidentalidade, né? E não se fala mais nem sequer de acidentes, se fala de sinistros, né? E de uma tendência a que a gente não aceite mais uma morte de pessoas por consequência disso. E eu acho que é uma coisa importante ali e passar da ideia de responsabilizar as pessoas pelos sinistros, né? Falar que as pessoas são responsáveis e não entender que a gente precisa melhorar, redefinir as vias, organizar melhor o desenho das vias, gerar, digamos, um trânsito mais calmo, gerar condições de cruzamentos mais seguras, iluminações melhores, mais acessíveis, dispositivos para as pessoas com deficiência, né? Para garantir a segurança de todo mundo e também o conforto de estar na cidade, né? Isso é um elemento importante. O outro elemento é zero emissões, e eu acho que ali é uma responsabilidade, como o professor Breiner trouxe, de considerar outros modos de transporte e diminuir nossa pegada ambiental, né? Diminuir a quantidade de carros, como ele salientou, né? De como modificar essa matriz energética que nós usamos nas cidades
Mas isso é difícil porque as pessoas têm muita dificuldade de deixar o carro, não é? É difícil você sacrificar o conforto, como a professora Lorena falou, mas também a gente sacrifica enquanto tem outro bem que substitui e empresta um serviço melhor. Então, se não temos um É isso. transporte público de Se o, qualidade, tra- ciclovias se o acessíveis, transporte público é ruim, né, fica complicado ninguém vai você deixar. fazer. Ninguém vai deixar. Exatamente. Então, não é através de uma política de aumentar os subsídios aos carros, de facilitar o acesso, é de facilitar o acesso ao transporte público, à bicicleta. Tem programas, por exemplo, um programa muito bonito que vem da Colômbia, eu vou trazer esse exemplo que eu acho interessante, que chama o Colégio em Bici, e em Como bicicleta, se chama, professora? ao colégio em bicicleta. Então, essas Ah, meninas, os meninos ao e meninas colégio em chegam, bicicleta. Vá para a isso, escola de bicicleta. então, tem um programa seríssimo na cidade, massivo, para dar às crianças a bicicleta em concessão. Tem um sistema de rotas que se faz com as crianças conjuntamente, tem uma pessoa que monitora e se fazem trajetos seguros para a bicicleta, ensinam as crianças a andar de bicicleta de forma segura, a consertar a bicicleta, e isso aumenta significativamente a cobertura, melhora a situação de saúde das crianças, melhora as condições ambientais, revitaliza os bairros, a cidade. Imagina as crianças usando bicicleta pela cidade Sim, toda. e É para mim melhora as condições também de aprendizado, né? Porque quando você faz atividade tudo. física, melhora a sua saúde e você aumenta a sua capacidade de aprender. E aumenta também a coesão nos bairros, todo mundo cuida das crianças, porque sabem que estão saindo para a escola, voltando para a escola, e poupa muitos recursos também das prefeituras, gastando em transporte escolar, que é muito caro. E outro tema, eu acho que é importante, digamos assim, o tema do tarifaceiro, que cada vez mais ganha espaço em muitos municípios do país e que se abre também com uma possibilidade de uma lei que garanta maneiras de financiar o transporte público que não seja necessariamente através do pagamento individual, mas de outros, digamos, outros processos, né, de financiação, de financiamento. Eu acho que isso é importante porque se a gente não entende que as pessoas vão melhorar sua qualidade de vida através de que a mobilidade garanta o acesso a outros bens. E para isso você precisa pensar a mobilidade nesse sentido. E a última coisa, eu acho, é cidades acessíveis. Ou seja, se você não tem uma boa calçada, se você não tem uma conexão entre equipamentos e trajetos de transporte público, mobilidade ativa, as pessoas não vão chegar. Então, para mim, a mobilidade não é porque eu gosto tanto de pesquisar sobre o tema, mas eu acho que é tão importante na vida nossa, né? 4 horas da vida do Brenner passadas ali, tem em São Paulo, são 8 horas, ou seja, é muito tempo que a gente passa É no transporte cruel, público. Então, é é importante, cruel, não é um tempo morto, como falam especialistas, não é um tempo morto, é um tempo muito importante em nossas vidas. sem dúvida. Gostaria de ouvir agora a professora Lorena Cavalcante, da Universidade Federal de Goiás, e eu pediria que a professora detalhasse para nós, né, o que seria ou como funcionaria a tarifa zero, né? E o que seria a coalizão triplo zero, né? Muita gente já fala em triplo zero, mas algumas pessoas não sabem exatamente do que é que se trata. Então, peço que a professora explique isso, né? E até já dou um spoiler aqui de uma coisa importante, né? Muita gente, como assim tarifa zero? Como assim não pagar transporte público? Ora, o poder público já paga, já financia, já renuncia a imposto de tal maneira que o transporte já é quase totalmente, ou uma boa parte dele em várias partes do Brasil, ele já é sustentado pelo poder público, ou seja, por nós, né? Com detalhe também, que vale destacar, que hoje mais de 100 cidades no Brasil já têm tarifa zero e até muitas pessoas da direita, da extrema-direita, criticavam essa proposta que surgiu com a Luísa Erundina, quando foi prefeita de São Paulo, né, chegou a ser ridicularizada na época. Hoje, até cidades que têm prefeitos afinados com a extrema-direita, bolsonaristas, por exemplo, como o caso de Balneário Camboriú, já adotam a tarifa zero, né? Então, com a palavra, a professora Lorena Cavalcante, né, explicando mais o que é, como é que funciona a tarifa zero e o que é coalizão triplo zero, né? Como é que isso pode melhorar a vida das pessoas? Então, Robson, muito boa essa sua introdução ao assunto, né? Realmente,
essa pauta ela foi capturada pela direita, né? Porque é uma pauta muito boa, muito pertinente e extremamente necessário. O atual sistema de mobilidade, ele entrou em colapso na pandemia. A gente já viu alguns indícios disso desde 2013, quando teve todos aqueles movimentos em junho, né? Começou-se esse movimento de isenção mesmo da cobrança do valor, ou na verdade começou com a redução do valor da tarifa. E aí evoluiu-se para essa conversa de ter essa isenção total. E aí agravou-se em 2015 uma crise econômica, teve também a entrada dos aplicativos, né, de motorista, então tudo isso precipitou na questão da tarifa zero começar a ser instaurada no país. E aí a gente tem realmente algumas iniciativas bem antigas, que datam aí de até mesmo de início de 2000, e tem sido muito mais, assim, tem tido muito mais adesão recentemente. Realmente é uma pauta muito pertinente. Por quê? Com o colapso desse atual sistema de mobilidade totalmente focado no motorizado individual, que é carro e moto, os usuários, né, do sistema de transporte coletivo, eles simplesmente foram abandonando o sistema. Primeiro, todo mundo em casa, isolamento social, né? O primeiro bloco de isolamento foi de mais de 45 dias. Poucas pessoas se viram obrigadas a realmente enfrentar o trabalho presencial, né? O pessoal da saúde e algumas outras mais pessoas que não foram liberadas do trabalho presencial. Então, a gente viu uma baixa muito grande de usuários pagantes. E o sistema era muito baseado em quem pagava a tarifa. Então, com isso, teve que haver um esforço aí entre as prefeituras e elas acabaram por subsidiar grande parte da tarifa. Aqui na região metropolitana, a gente fala de metade da tarifa é subsidiada hoje, né? Tem uma divisão entre o Estado, Goiânia, que é o polo, né, da região metropolitana, Aparecida de Goiânia, que é o segundo maior município, e Senador Canedo, que é o terceiro. Então, hoje, o poder público aqui, falando em região metropolitana, paga metade do valor da tarifa. Mas aí a gente vai lembrar, pacote bondades aí, né? Apagar das luzes da gestão passada aí do governo federal, governo Bolsonaro. Teve aí um aporte de 2,5 milhões para a gratuidade dos idosos, porque também sempre foi um problema essa questão da gratuidade. Porque quem paga a gratuidade? Quem pagava até então? Os usuários pagantes. A gente falando de RMG, 25% do sistema era de usuários que não pagavam. Então, recaía essa fatura 75% em cima de quem pagava, onerava ainda mais. Então, veio aí esse pacote de bondades com esses 2,5 bilhões, e tem outro projeto aí de lei para liberar mais 5 bilhões, aí, de uma forma perene, consistente, permanente. O que a gente precisa entender? O sistema, ele é bom, ele é necessário, ele vem funcionando. É claro que a gente fala em municípios que vão até 300 mil habitantes, mas a gente falar no universo de pessoas hoje que tem essa gratuidade, a gente está falando de mais de 4,5 milhões de pessoas. É muita gente que é beneficiado com esse sistema e que já vive muito bem. Porque a gente está falando de pessoas que às vezes ganham até um salário mínimo. Você imagina o que é? Pesquisas mostram aí do IBGE, de 2018, 2019, que o gasto com o transporte ultrapassou o gasto com a alimentação. Aí, olha, gente, que situação. Eu tenho que decidir se eu vou comer ou vou pagar o transporte coletivo. É inviável isso. Ou seja, Então, você está surge esse... ganhando, você tá ganhando dinheiro para conseguir trabalhar. Para E conseguir no trabalhar é um máximo absurdo, Robson. sobreviver, né? E no máximo sobreviver, a duras penas. Então, o que acontece? Veio o movimento Triplo Zero, né? Através dessa coalizão do Triplo Zero, na verdade, vem do O que é que movimento... compõe o triplo zero? Quais são os três pontos que Vamos compõem reduzir até pelo nosso tempo isso? aqui, É né? isso. Tenho tendência a falar demais. O que comprou o triplo zero? É o triplo, desculpa, gente, zero mortes, né? É a gente zerar esses sinistros de trânsito, como a professora Ana Marcela falou, porque tem toda uma geração de gente que está inválida por acidente de trânsito, né? Que fica afastado muito tempo do trabalho e pior, né? As mortes de uma população muito jovem que poderia ser produtiva aí muitos e muitos anos. Então a gente Isso viria fala com da campanha zero educativa? campanha educativa, mas também a gente inverter essa nossa atual cabeça do que é mobilidade, que é focada no transporte individual, como os professores Breitner e Ana falaram, né? É a Perfeito. gente entender que o transporte coletivo de massa é a resposta. E quanto mais o sistema é demandado, ele melhora, porque muito do sistema, dos problemas que ele enfrenta em relação à baixa demanda, locais muito distantes da cidade, com muito Perfeito. pouco adensamento.
Então, tem menos ônibus em menos horários, e com isso complica-se a vida de Perfeito. quem mora nessas regiões. Então, zero mortes, zero emissões, né? Como a professora Ana e o professor De Breiter também poluentes, né? falaram. A gente precisa de ter ônibus elétrico, né? A gente precisa diminuir a quantidade de carros e motos que estão circulando hoje. É inviável, não tem caixa, né, viária que suporte tamanha pressão e tamanha demanda. E uma coisa que é importante falar, gente, o transporte coletivo, ele tem, né, quando ele é bem pensado, o BRT, que são os eixos exclusivos e preferenciais. Então, a gente tem como desempenhar uma boa velocidade, sim, no ônibus, desde que a gente tenha as condições favoráveis para isso. Os O corredores sistema seja exclusivos, pensado né? para isso, seja priorizado o transporte coletivo. Hoje a gente vive uma realidade que o transporte individual, além de ser subsidiado, a gente tem uma série de subsídios para as montadoras fazerem ofertas, colocar isso um valor mais atrativo, né? A própria política Uhum. aí do carro popular, que não tem nada de popular, ela também vem muito disso, de subsidiar esse transporte. Então, não dá para a gente continuar subsidiando esse modelo, fazendo viaduto, fazendo nós no trânsito gargalos que cada vez mais estão só piorando a nossa realidade de tráfego O diário. custo é muito maior e o efeito positivo é bem menor, né? Justamente. Tem Poderia uma ser foto recurso sendo emblemática, investido em outras coisas, né? justamente, tem uma foto emblemática, só para finalizar minha fala, que mostra a quantidade de pessoas que podem ser transportadas por apenas um ônibus, né? Ônibus coletivo, a quantidade de pessoas que podem ser transportadas apenas por carros e a quantidade de pessoas que podem ser transportadas apenas por moto. E aí o ônibus ganha, né? E ele ocupa menos espaço na via quando a gente pensa em ser outros modais. Então a lógica é essa, não tem outro caminho. Se você, no mínimo, colocar 60 por baixo, né? 60 pessoas no ônibus, você está tirando 60 carros, né? Ou num vagão de um trem, de um metrô, você está tirando essa quantidade toda, né, de veículos individuais das ruas, né? Impacto em poluição, uma série de outras coisas. Se esse Bom, ônibus for vamos, elétrico, então aí o céu é o limite. com certeza, né? Então, o triplo zero é zero tarifa, zero emissão de poluentes e zero Emissões e mortes, né? zero. Muito bem. Isso. Eu vou agora para a última rodada, já me despedindo com o tópico final de cada um de vocês e que pode também colocar as considerações finais, né? Agradecendo a professora Ana Marcela, da Universidade Federal de Minas Gerais, ela que é colombiana, bem-vinda também ao nosso país, professora. E as suas considerações finais, né? Colocando também algum tópico em relação a práticas de mobilidade urbana que sejam sustentáveis para todos nós, professora. Muito obrigada e que bom estar aqui com vocês. Eu acho que tem vários aspectos que a gente tem que garantir, assim. Primeiro, a possibilidade de entender que o transporte e a mobilidade em geral, ela não pode ser pensada para uma pessoa adulta, normalmente saudável, que trabalha. Eu acho que é entender que é uma diversidade de práticas na cidade que devem ser atendidas. Não só se deve programar o transporte para estudar e trabalhar. Isso é uma vida funcional. O transporte e a mobilidade em geral, ela deve garantir que as pessoas tenham vidas mais gratificantes. Então, a possibilidade de entender que as pessoas se movimentam para lazer, para a cultura, para outras atividades, de entender que as pessoas são diferentes, então não pode ser planejado um sistema que não considere as pessoas com deficiências, pessoas idosas, mas quando o Brasil está envelhecendo muito rápido e isso não é considerado nas políticas, então é importante considerar esses processos de envelhecimento, considerar como as crianças também podem ir para a escola e ganhar autonomia, e isso diminui muito outras, digamos, aumenta o tempo para as pessoas para cuidar delas, de ter mais autonomia também. Eu acho que entender também as múltiplas violências que se constroem no trânsito e não só contra em termos dos sinistros, mas também a desigualdade social que o transporte gera. Muitas áreas, como vilas, comunidades, não têm acesso ao transporte, não têm condições de... E isso aumenta a desigualdade. Então, um serviço de transporte é fundamental também como uma política pública para diminuir a desigualdade. Não é só distribuir subsídios, é também entender que não adianta umas cidades que não ofereçam serviços para as pessoas, que não ofereçam uma vida gratificante. Então, acho que entender essa complexidade e também das mulheres, que cada vez mais ganhamos mais espaço no mercado, na vida pública,
como garantir que nós consigamos ter a possibilidade de usar um transporte seguro, de poder garantir nossas múltiplas atividades, de mudar essa relação de distribuição das atividades para que diferentes pessoas de diferentes gêneros possamos cuidar de pessoas idosas, de pessoas deficientes, das crianças, mas sem isso comprometer nossa qualidade de vida com um transporte que permita isso, que as pessoas tenham diversidade de caminhos, possibilidades. Acho que é Perfeito. importante reconhecer essa diferença. Sem dúvida, obrigado, professora, né? Lembrando também a importância do cuidado, né, até com as mulheres no transporte público, né? A situação de uma mulher no ônibus cheio, no metrô cheio, é bem diferente da situação de um homem no transporte coletivo, né? Principalmente quando a gente pensa em assédio e tantas outras coisas. Obrigado, professora. Passando para as despedidas, considerações finais, também do professor Breitner Tavares, nas suas considerações finais, já respondendo também a seguinte pergunta, né? Onde é que entra, professor, o papel do usuário, né, do cidadão, na melhoria na mobilidade, no transporte público, né? E o que é que a bicicleta, professor, tem a ver com isso? Você que também é um militante da bicicleta. Mais ou menos. Bom, eu acho que a participação do usuário, do cidadão, acho que passa pelo fortalecimento de espaços de participação política mesmo, né? A ideia de um conselho, né, de mobilidade urbana em que tivesse o aspecto não só de consultivo, mas eventualmente deliberativo, de que realmente a gente possa participar e decidir que tipo de sistema de transporte, de mobilidade a gente quer para nós enquanto cidadãos. Eu acho que tem que dar mais voz, essa escuta e espaço realmente de deliberação tem que aumentar nas cidades. Brasília tem uma coisa Brasília não tem nunca teve desde a sua origem nenhuma fama boa do que diz respeito a transporte público. Nunca houve nessa cidade um momento para dizer o transporte de Brasília público é bom. Nunca houve na história que eu tenha conhecimento isso. Já experimentei Sempre, diversas vezes e transporte sempre público é ruim. existiram sempre existiram críticas e elas não são por acaso, né? Mas tem uma coisa que Brasília conquistou, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, que é uma das poucas capitais em que a gente tem o passe livre estudantil, né? Então, todos os nossos estudantes, eles têm o passe livre. E da onde veio o passe livre? Aí eu volto para a coisa do usuário, do cidadão. O passe livre foi conquistado pelo movimento estudantil, o movimento social estudantil. Os estudantes foram às ruas, reivindicaram. Nesse movimento aconteceu em outros lugares, como, por exemplo, em Florianópolis, né? A gente tem alguns exemplos pelo país afora. Não Brasília, acho que foi foi a por segunda. obra, graça e benesse dos governantes de plantão, foi conquista de luta mesmo dos De luta estudantes, de né? base do movimento estudantil. Eles foram responsáveis por essa conquista do passe livre e que começou a trazer esse assunto que a professora Lorena mencionou aqui, da questão do subsídio, né? Porque muita gente acha que isso é responsabilidade só do usuário pagar a passagem. Mas o subsídio é que realmente vai poder garantir realmente que isso funcione, né? E esse subsídio ele pode ser discutido, ele pode ser aumentado. A gente pode ter uma tarifa zero, realmente concordo, para todo mundo. Eu queria terminar falando assim. Bom, quando a gente vê aquelas propagandas de carro na televisão, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas só tem um carro na propaganda. A cidade inteira está vazia para um carro só dirigir é uma maravilha, né? É, Você senta tá dentro só do você carro, sozinho ali no é só ar-condicionado, você, é tá uma uma cidade. beleza, né? É um sonho, não existe, né? Uma cidade, eles apagaram todo mundo, botaram um carro ali. É o sonho da ficcional. Você está num carro com Uma uma poltrona sacada genial, confortável, professor. então você tem uma poltrona confortável, você tem uma climatização dentro do carro para você não sentir nem frio nem calor, né? Então, assim, é um lugar muito acolhedor, muito confortável. Por que que os ônibus não podem ser assim? Né? Os ônibus podem ser assim, os transportes de massa podem ser confortáveis. A gente não precisa, talvez, do luxo, aí é outro assunto, mas a gente pode ter um transporte muito confortável, muito melhor do que o que a gente tem hoje. E isso vai atrair os usuários. Que é a questão da segurança, inclusive, né? Se a gente tem um transporte mais seguro, mais barato, de preferência com taxa, né, com passe livre, a gente tem um transporte climatizado, poltronas confortáveis,
menos lotados, a gente vai voltar a ocupar esses espaços. E vamos deixar o carro como um modal, sei lá, para o fim de semana, ou para as férias, né? Para um outro momento, não sei. Talvez a gente nem vai precisar do modal. Eu já não tenho carro há alguns anos. Eu organizei toda a minha vida, eu sei que é um privilégio que eu tenho, né? Então, há 7 anos eu abandonei o uso do carro. Então, me preparei para isso. Eu Então, estou conseguindo há 4 anos, viu, professor? eu uso o ônibus, eu uso o metrô, eu uso a bicicleta, eu me organizo com relação ao tempo, mas eu vejo muitas pessoas sofrendo nos transportes públicos. Eu vejo, né? Eu acompanho como usuário e eu acho que tem muito ainda para melhorar, né? E tem uma questão de orçamento, né? Que os estados também estão um pouco viciados, né, em receber valores exorbitantes de multas, que são geradas o tempo todo, e a educação do trânsito não evolui, né? Você não investe realmente esse dinheiro das multas na educação para o trânsito, né? Você tem uma capitalização de valores de impostos dos veículos individuais e a gente vai deixando o transporte público de lado. Então, essa lógica de mercado, ela precisa ser observada e questionada imediatamente, né? Porque a gente Verdade, não pode admitir que, em nome do capital, em nome do lucro, em nome do acúmulo, a gente destrua as cidades, que é o que a gente está sem fazendo, dúvida. sendo a população. E é como a professora Ana Marcela disse, né? Eu acho que o transporte público não é só para aqueles momentos da circulação pelo trabalho, né? Mas o transporte público devia ser aquele lugar que eu pensaria em utilizar para passear com os meus filhos, para ir visitar os meus amigos, para ir para um lugar onde eu vou ter um momento de lazer, de folga também, né? Então, que o transporte público sempre esteja lá disponível e que ele realmente seja algo que atraia o interesse, como ocorre em Perfeito. outros lugares, né? E eu gostei muito do exemplo das cidades, do exemplo, acho que é lá de Bogotá, não sei se é desse lugar que a professora está falando, né? Que tem essa Sim, sim, escola, sim, né? sim. Eu já vi eu tive um colega, um professor de ensino fundamental, em que ele dava exatamente essa aula. O trabalho dele na escola era ensinar as crianças as regras dos trânsitos para o uso da bicicleta. Então, é uma Perfeito. maravilha isso. Existe futuro, existem possibilidades, né, que a gente pode começar a pensar hoje, né? Muito obrigado pela Maravilha. oportunidade de estar com vocês aqui hoje, gente. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos vocês e aos nossos telespectadores e ouvintes.